Kaiji é um anime onde o protagonista, que dá nome à obra, se vê obrigado a participar de apostas bizarras para pagar a dívida que um amigo deixou para ele. Nas apostas que Kaiji participava, ele literalmente apostava a própria vida, pois, caso ele perdesse, se tornaria escravo. Em um determinado momento, Kaiji começa a se questionar se o dinheiro não era o problema do mundo, porque todos dedicam boa parte da sua vida apenas para ganhar dinheiro suficiente para sobreviver. 金はな、命より重いんだ。好む好まざるとにかかわらず、人は金を得るため人生の多くの時間をそのために使っている。言い換えれば自分の存在、命を削っている。存在そのものを金に変えているんだ。サラリーマンだろうが役人だろうが、みんな命がけで金を得ている。 Descreve a corrida de rato, onde as pessoas vivem em um ciclo. Elas fazem dívidas, ganham dinheiro e pagam as dívidas. Depois fazem novas dívidas e precisam ganhar dinheiro novamente. Daí as pessoas vivem esse ciclo pelo resto da vida. Então fica o questionamento levantado por Kaiji. E você também pode imaginar diversas outras obras que falam do mesmo tema. O dinheiro escraviza as pessoas? Para responder essa pergunta, é preciso entender por que o dinheiro existe. Qual é a função dele? O dinheiro é um intermediário, ou seja, as pessoas ganham dinheiro para trocá-lo por outra coisa. Ele é um meio de troca. Imagine o caos que seria caso uma economia tentasse funcionar sem ele. Por exemplo, o produtor de arroz quer trigo, porém o produtor de trigo aceita trocas apenas com batata. Daí, o produtor de arroz deve fazer trocas com o produtor de batata, isso se o produtor de batata aceitar arroz para conseguir o trigo. Se não existisse um meio de troca universal, a economia não funcionaria. Por isso, o dinheiro tem uma função valiosa. Ele é o meio de troca amplamente aceito. E dado que não vivemos no Jardim do Éden, é preciso trabalho e trocas para conseguir as coisas que precisamos para sobreviver. Então, o dinheiro é necessário para que as trocas aconteçam da melhor forma possível. Porém, apesar do dinheiro ser útil para a economia, isso não muda o fato observado por Kaiji. Ele pode ser usado como instrumento de dominação. No Império Romano, o dinheiro tinha a inscrição de César para lembrar aos súditos quem era o imperador e a quem o povo deveria se submeter. Foram os imperadores romanos que consolidaram a ideia de que o Estado deve ser o responsável pela cunhagem de moedas, porque, além de ser uma atividade muito lucrativa, também era um instrumento de poder. O controle da emissão de dinheiro é uma forma de poder ser usado por uma instituição que pode manipulá-lo por seus próprios interesses sem sofrer consequências. Muitos problemas que são atribuídos ao capitalismo, desemprego, a inflação, as crises, na verdade, são consequências da política monetária dos estados. Um dos problemas mais frequentes é a inflação, que o senso comum julga como culpa dos empresários, mas a culpa é do Estado, que emite moeda e com isso diminui o poder de compra dos indivíduos. O resultado disso é que as pessoas terão que gastar mais dinheiro para comprar as mesmas coisas que antes. O Estado também manipula o crédito, fazendo com que investimentos errôneos sejam feitos, o que causa um crescimento no curto prazo, porém, como é insustentável, em algum momento quebra e leva a uma crise econômica. Esses e outros problemas poderiam ser evitados caso o Estado não fosse o único emissor de moeda. Para algumas pessoas pode parecer estranho, mas o dinheiro não necessariamente precisa ser emitido pelo Estado. Na verdade, o dinheiro historicamente surgiu espontaneamente, pela necessidade de um meio de troca que seja aceito por todos. O sal, a prata e o ouro já foram usados como moeda.
Se o Estado não tivesse o monopólio de dinheiro, ele poderia ser emitido por empresas privadas. Alguns podem argumentar falando que daria na mesma. As empresas também manipulariam o dinheiro a seu favor. Porém, se as empresas fizessem isso, o dinheiro deles seriam rejeitados no mercado. Sem o monopólio do dinheiro, os indivíduos não seriam obrigados a usar moedas que considerassem ruins ou não confiáveis. Por isso, um emissor privado buscaria ter uma moeda boa que mantivesse um bom poder aquisitivo. Além de que, como qualquer mercado, o de moedas privadas também estaria aberto a inovações geradas pela concorrência, coisa que é impossível quando o Estado é um monopolista. Por isso, um sistema de moedas privadas, diferentemente do que parece à primeira vista, é muito melhor que o sistema onde o Estado é o único emissor de moeda. Todo tipo de fraude, pirâmide e golpes seriam prejudiciais às empresas que criam as moedas, por isso elas evitariam isso a todo custo. Caso existisse um mercado de dinheiro, só os bons dinheiros sobreviveriam. O Bitcoin é o melhor exemplo disso. Pode ser que ele não seja a moeda perfeita, porém os primeiros que adotaram ele eram pessoas que acreditavam que o Estado não deveria ter o monopólio da moeda. Eles foram pioneiros que ajudaram a consolidar uma moeda que é totalmente privada e desde sua criação vem se mostrando uma ótima moeda, muito melhor que as estatais. Na verdade, o Bitcoin muda completamente a ideia de dinheiro, porque apesar de ter um criador, o Bitcoin não tem um dono. Logo, ninguém, absolutamente ninguém, pode manipular o Bitcoin. Hayek já tinha previsto essa possibilidade. Ele escreveu um livro incrível chamado Desestatização do Dinheiro, que mostra como o dinheiro pode e deve ser separado do Estado. Hayek escreve em seu livro: a investigação mais profunda da sugestão de que o governo seja despojado de seu monopólio sobre a emissão de moeda permitiu descortinar as mais fascinantes perspectivas teóricas e demonstrou a viabilidade de sistemas de organização que jamais haviam sido cogitados. Então, a resposta inicial é: depende. Se o dinheiro foi emitido exclusivamente pelo Estado, então sim. O Estado faz com que o povo sofra as consequências de sua manipulação monetária. Venezuela e Argentina são exemplos vivos dessa realidade. Hayek mostra que a abolição do monopólio governamental sobre o dinheiro nos libertaria da mais séria ameaça ao funcionamento da economia mundial e à liberdade pessoal. A conclusão final é: o dinheiro não é um problema. O verdadeiro problema é o monopólio do Estado sobre ele. A ideia de moedas privadas pode e vai mudar para melhor o rumo da economia mundial.